continuar nesse assunto, agora com o olhar da análise política. Nós conversamos com um cientista político, que é diretor de análise política da consultoria Prospectiva, o Thiago Vidal. Thiago, bem-vindo. Boa noite ao Hora H. Oi, Thaís. Boa noite. Tiago, primeiro quero te ouvir, não só sobre o Datafolha, você fez agora há pouco um relatório tentando fazer uma leitura geral de todas as pesquisas que saíram e o suco que sai dela sobre a situação de Flávio Bolsonaro depois da revelação desse escândalo. Thaís, tem alguns pontos que me chamam a atenção no consolidado das pesquisas, né? O Datafolha mais recente aponta para o que vocês acabaram de comentar, uma leve diminuição dos pontos do Flávio Bolsonaro no primeiro turno, mas não houve alteração na intenção de votos para o Lula. E no segundo turno, basicamente, não há alteração, né? No segundo turno, muito na margem de erro ali. De forma que das pesquisas que saíram desde a revelação desse vínculo do Flávio Bolsonaro com o caso Master, me diria, como vocês ressaltaram também, a melhor pesquisa para o Flávio Bolsonaro. Por outro lado, a pesquisa Atlas era uma pesquisa melhor para o petismo, porque ela coloca em 6 pontos a diferença entre Flávio e Lula já no segundo turno. Agora, o que eu acho que as pesquisas têm indicado é que talvez não aconteça, mas é um cenário que merece ser colocado no radar, é uma estagnação do número de eleitores que vão abster, que vão anular ou que vão votar em branco. Ou seja, os votos eles não estão passando, quando passam de um candidato a outro, primeiramente pela indecisão ou pela abstenção, né? Ou pela invalidação dos votos, que é o que poderia se esperar num primeiro momento. O cenário é tal que muitas vezes o eleitor que ora diz que vai votar no Lula, ele quando muda já vai diretamente para o Bolsonaro e para o Flávio Bolsonaro e vice-versa. Isso é curioso porque, num cenário em que a rejeição de ambos os candidatos é tão alta como vocês acabaram de mostrar, eu não acho que é improvável um aumento dos votos inválidos esse ano, nulos, brancos e abstenção, para patamares anteriores a 2018, quando era na casa de 9%, 10%. Se esses votos inválidos forem nesse patamar de 10%, ou se houver, eventualmente, um aumento na casa do que a gente na prospectiva estima de mais ou menos 5 milhões de votos, em cima desses 10, 9%, a eleição poderia ser decidida já no primeiro turno. Em resumo, Thaís, o Lula ele pode até não se beneficiar diretamente desse mau momento que vive o bolsonarismo por meio da transferência de votos em massa no segundo turno, que de fato não é o que tem acontecido em nenhuma das pesquisas. A diferença ela é uma diferença porque o Flávio cai. Agora, se os votos passarem a ser de um candidato para outro, para inválidos, o Lula corre, digamos, o risco e a sorte dele, obviamente, de ganhar a eleição já no primeiro turno. Mas isso é um cenário improvável, mas eu acho que vale a pena deixar no radar. Acho importantíssimo, Thiago, trazer isso, porque muita gente não consegue entender mais ou menos como é essa matemática da estatística das pesquisas, né? Mas não só das pesquisas, principalmente do resultado final da eleição, né? Porque a votação tem 2 números, aquela votação total e a votação dos votos válidos, daqueles votos que são considerados pela Justiça Eleitoral Brasileira. Agora, Thiago, é interessante também acompanhar o seu raciocínio, porque a quantidade de condicionantes que a gente traz hoje no trato da eleição é muito grande. O favoritismo de Lula hoje, ele é mais estrutural, ao mesmo tempo em que a perda de apoio, a perda de musculatura da campanha de Flávio Bolsonaro, ela te parece estrutural ou há espaço para recuperação de um lado e perda do outro? Pleno espaço, eu acho, Thaís. Começar pelo fato de que a gente está há 5 meses da eleição e se a gente volta 5, 6 meses no tempo, o tanto de coisa que aconteceu no cenário político brasileiro não cabe nas mãos, né? Então, basta ver o que as próprias pesquisas indicam, né, em termos de intenção de voto. Então, o próprio calendário, por si só, já é uma razão para a gente dizer que está muito cedo para comemorar qualquer que seja o lado. Agora, eu diria que o presidente Lula ele tem um leve favoritismo, né? Eu não acho que ele tem um favoritismo significativo, mas ele tem um favoritismo porque, primeiro, ele comanda a máquina, né? As medidas que foram anunciadas
nas últimas semanas, eu acho que elas vão muito nesse sentido. A gente tem a defesa da escala 6x1, a ampliação do crédito para aquisição de veículos para quem é motorista de aplicativo, quem é taxista, enfim, o desenrola. Então, obviamente, isso dá ao governo muita vantagem. Tem uma vantagem que, querendo ou não, é o controle da Polícia Federal, né? A Polícia Federal já há muitos anos é uma variável importante no cenário político eleitoral brasileiro e, naturalmente, quem comanda a Polícia Federal, portanto, né? O próprio presidente Lula, essa semana, disse que ele acha que mais coisas vão ser reveladas aqui para frente. Assim, esse é o tipo de coisa que obviamente, quem está dentro do governo sabe que tem coisa para acontecer, tem coisa para sair. Mas, de novo, falta muito tempo, né? A pesquisa Datafolha eu acho que é um bom indicativo de que não se deve comemorar. Assim como quem comemorava há uma semana, ou quem pelo menos indicava que o governo Lula era um governo pato manco, porque tinha sido rejeitado no Senado por causa da indicação do Messias para o Supremo, e rapidamente isso foi revertido, né, por fatores outros. Obviamente, a gente está num cenário hoje em que o Lula ele tem a vantagem, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente. É o que a gente tem dito, Thaís. A principal variável de 2026 não é só segurança, não é questão econômica, não é corrupção. A variável independente de 2026 é volatilidade. E faltando 5 meses, num cenário altamente volátil, hoje não dá para apostar com 100% de certeza em nenhum dos candidatos. Esse é um componente que tem pesado cada vez mais, né? Tiago, só para a gente terminar rapidamente, essa volatilidade, ela é a barreira para o crescimento de um terceiro candidato? Porque a gente já sabe que tem uma parcela importante do eleitorado brasileiro, 30% até 40% das pessoas, que não querem nem um lado nem o outro, mas acabam ficando presas a essa armadilha e votando naquele que não querem de jeito nenhum. Né? É essa volatilidade que impede o avanço de uma terceira opção? O que impede a terceira opção é a cristalização do voto, né? Justamente o que você comenta, Thaís. É o fato de os dois principais candidatos terem de largada um quarto das intenções de voto cada. Então, para uma terceira via ser de fato competitiva, ela precisaria roubar votos em massa dos dois candidatos e fazer no limite com que o Flávio, que hoje está em menor patamar nas pesquisas em comparação ao Lula, ele perca o tamanho de votos tal que ele seja ultrapassado por uma terceira via que está muito além. Ou seja, uma terceira via que hoje tem 6, 7%, precisaria chegar no que hoje está o Flávio de 25%. Nas últimas 4 eleições, a gente não viu isso acontecer. Quem pontuou melhor como terceira via nas últimas eleições foi o Ciro, em 2018, e a Simone Tebet em 2022. E muito além do que era necessário para desbancar o segundo colocado e chegar ao segundo turno. Então, me parece que a cristalização do voto é o que explica, de fato, a dificuldade da terceira via, para além de questões ali das próprias candidaturas, né? Candidatos que, enfim, têm dificuldade de se mostrar nacionalmente, candidatos que não conseguem, digamos, ser apelativos para o eleitor, mas a cristalização eu acho que é o grande determinante. Claro, é uma cristalização por lealdade, mas é também por medo do outro vencer, né? É um movimento, infelizmente, que não condiz com aquilo que demanda o voto, né? A escolha pela agenda, né? Pelo projeto de país. Nós conversamos com o Tiago Vidal, cientista político, diretor de análise política da consultoria Prospectiva. Tiago, bom fim de semana para você, meu querido. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Hora H. Obrigado, Thais. É um prazer sempre. Boa noite.